Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Direito Administrativo Café e Prosa. Depois de um tempinho ausente, a gente tá retornando aqui para conversar com vocês, sobre uma matéria que é muito interessante e que ainda é bem pouco explorada aqui no Direito Administrativo Brasileiro. A gente vai conversar hoje aqui sobre medidas cautelares administrativas. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade aqui para compartilhar as suas dúvidas, para trazer aí as suas inquietações, para que a gente possa vai compartilhar conosco aqui as suas reflexões. Meu amigo, eu tive um pequeno problema técnico operacional aqui, peraí. O suportezinho aqui do celular caiu, mas eu vou tentar dar um jeito aqui, peraí, só um segundinho. A gente estava fazendo todo o trabalho de bastidores aqui para na hora que a gente começar acontecer, acontecer isso. São coisas da. É de quem faz ao vivo, Carlos. Pois é, cara, eu espero que esse danado aqui não deixe a gente na mão, mas acho que vai dar certo aqui. Vamos aqui, eu vou segurando aqui, qualquer coisa, vou evitando que ele caia. Meu amigo, obrigado, viu? Por você estar aqui conosco na noite de hoje, vai compartilhar aqui um pouco. A gente, na verdade, vai conversar, né, sobre aqui o livro do Flávio, né, o livro Medidas Cautelares Administrativas, que é um tema muito pouco explorado aqui no nosso direito administrativo. Você não encontra doutrina consistente e robusta como essa de Flávio. Eu dei uma pesquisada e realmente a gente precisa, Flávio, de mais livros como o seu, a gente precisa de pessoas pensando e escrevendo e trazendo aí os seus pensamentos, as suas reflexões, para que a gente possa efetivamente discutir sobre esse tema, porque me parece que no Brasil a gente ficou só apenas com a questão das cautelares judiciais, liminar e etc. Então eu vou só fazer aqui uma apresentação rápida e aí em seguida eu passo a palavra para você fazer as suas considerações iniciais, tá? Então, nosso convidado de hoje, né, nosso colega da AGU, né, Flávio Garcia Cabral, doutor, eu fiz um recorte do seu currículo, porque senão a gente ia passar aqui grande parte aqui da nossa conversa de hoje só além do seu currículo. Então, fiz um recorte aqui, viu? Nosso amigo Flávio é doutor e especialista em Direito Administrativo pela PUC São Paulo, é mestre em Direito Constitucional e Teoria do Estado pela PUC do Rio de Janeiro, tem mestrado na Espanha também. O homem, ele é cheio das qualificações. É procurador da Fazenda Nacional, é professor, é um escritor de artigos, é uma produção acadêmica muito vasta. Então, Flávio, nós aqui, né, certamente seremos brindados aqui com grandes reflexões de sua parte e tenho certeza que todos sairão daqui com um pouco de conhecimento, né, nessa matéria que, como eu disse no começo, ela é muito pouco explorada. Então, meu amigo, eu passo aí a palavra para você fazer as suas considerações iniciais. Obrigado, boa noite, meu caro Nitão. Uma satisfação, um prazer participar desse seu canal, desse seu espaço aqui no Instagram, que já está ficando famoso. De repente a gente vê amigos juristas do Brasil inteiro, às vezes divulgando. Você viu a live e tal, então já é um lugar que está ficando consolidado em relação ao direito administrativo, ao direito público como um todo. Então, para mim foi uma imensa satisfação, uma honra poder receber esse convite para estar aqui falando um pouquinho com você, para quem te assiste, para quem te segue, poder falar um pouquinho aqui sobre essa minha pesquisa, sobre esse meu livro, né, sobre essa temática, como você falou, pouquíssimo Uhum. explorada. Na verdade, eu sempre faço referência, que eu acho que eu preciso fazer, até por uma questão ética. A obra referencial sobre o assunto sempre foi da professora Shirley Mello, da Universidade Federal de Uberlândia, no início dos anos 2000.
que ela tinha um livro sobre tutela cautelar administrativa, mas, querendo ou não, foi um livro que é referencial, sem sombra de dúvidas, mas nunca houve depois ou uma atualização ou uma tentativa de outros autores desenvolverem melhor. E o próprio livro do Sr. Gilley, que eu cito aos montes aqui, é uma fonte inestimável da pesquisa, querendo ou não, ele foca muito mais no processo administrativo como um todo. A parte da cautelaridade administrativa acaba ficando muito restrita a poucas páginas. E minha ideia era justamente aprofundar a cautelaridade administrativa, que é o que eu busquei nesse meu livro, nessa minha pesquisa, nessa minha obra, para justamente tentar suprir essa lacuna, então, essa lacuna que a gente tem, que é uma situação paradoxal, porque a gente usa muito na administração pública essas medidas, elas afetam a gente constantemente, só que a doutrina, enfim, não deu a devida relevância, a devida pertinência. Então a gente tem medidas sendo utilizadas constantemente, um vasto rol legislativo tratando sobre elas, e em contrapartida ninguém se preocupando em estudar, em pesquisar. Essa que foi minha intenção quando eu falei, pô, eu acho que eu preciso fazer uma pesquisa séria, aprofundada, desenvolver a temática, porque existe uma lacuna, para mim, muito grave no estudo do direito administrativo. A cautelaridade administrativa está sendo deixada de lado, essa que é a verdade. Você consegue me escutar bem, Flávio, assim, sem o fone? Ou ficou ruim o meu microfone? Não, eu te escuto, eu estava só ouvindo, então, eu estava ouvindo o eco de quando eu falo. O eco? No seu. Mas eu te escuto bem. Mas sim. Ainda continua o eco agora, assim, dessa forma, não? Acho que não. Não. Não, né? Acho que não. Não, tranquilo. Eu vou ficar segurando aqui, a gente vai improvisando. Hoje aconteceu esse pequeno acidente aqui. Eu estou olhando aqui para o lado, tá, Flávio? É porque às vezes eu vou acompanhando aqui a participação dos colegas, né, que vai mandando as perguntas, dando boas-vindas a todos que estão conosco aqui. Mas é isso, pessoal. Só para aqueles que chegaram agora, né, o livro do Flávio é esse aqui. É um livro muito bacana que saiu pela editora Fórum, né, já fica aqui a recomendação, já fica aqui a indicação de leitura, né, para aqueles que se interessam pela matéria, né, para aqueles que têm curiosidade, que querem aprender sobre essa matéria que é tão importante, tão relevante, mas como o Flávio bem destacou aí, foi negligenciada bastante pelos estudiosos do direito administrativo brasileiro. Então, está aqui, né, temos aqui um excelente manual, né, uma excelente obra, né, de muito fôlego, né, com muitas referências bibliográficas, inclusive pesquisas. O Flávio cita doutrinadores da Espanha, doutrinadores do Peru. Vai me lembrando aí, Flávio. Eu acho que argentino, enfim. Eu não sei se tem alguém do médico, foi uma outra leitura que eu fiz sobre o tema, mas, enfim, a sua Bíblia, e sem falar nos grandes doutrinadores nacionais, né, para que você possa construir, né, com muita segurança essa ideia de cautelares administrativas. Então, eu acho que, como é um tema que certamente é do conhecimento, né, assim, das pessoas, eu acho que a gente escuta muito falar na ideia de poder geral de cautela, mas eu acho que a gente precisa, Flávio, começar trazendo aqui para aqueles que estão conosco, começar sedimentando a base, né? E aí a gente precisa entender qual é o seu conceito, né? Qual é a sua concepção, né? O que é que você entende, né, por medida cautelar administrativa, né? Então, a gente quer te ouvir sobre isso. Perfeito. Então, primeiro ponto, só puxando, você falou que eu uso bastante doutrina estrangeira, porque, sem sombra de dúvida, ao passo que no Brasil essa é uma matéria deixada de lado, em vários outros países ela é extremamente bem desenvolvida. Em especial, talvez o país que melhor desenvolva seja no âmbito legislativo, mas principalmente na doutrina, é a Espanha. A Espanha tem um arcabouço doutrinário muito forte sobre a cautelaridade administrativa.
Mas daí você vai ver que o Brasil parece o patinho feio nesse sentido, porque aqui na América Latina eu uso Peru, Argentina, Colômbia, Venezuela, México, eu tenho previsão em outros países da Europa, Portugal mesmo, enfim. Estados Esse, Unidos. esse tema é tratado muito bem em outros países. Espanha é, sem sombra de dúvidas, a referência, e no Brasil a gente fica meio, enfim, perdido um pouco sobre isso. Vamos lá, perfeito. O que eu entendo por medida cautelar administrativa? Um conceito bastante amplo, então, mas que eu acho que traz os elementos necessários, medida cautelar administrativa tem que ser entendido como uma espécie de ato administrativo. Então, primeiro ponto, é ato administrativo praticado concretamente no exercício da função administrativa, e esse talvez seja o ponto de grande destaque de ser no exercício da função administrativa, quando, diante de situações de risco, o Estado, ou quem lhe faça às vezes, né, no exercício da função administrativa, adota justamente provimentos acautelatórios para evitar ou minimizar danos a bens jurídicos tutelados. Então, você vê dessa definição, talvez o ponto de maior destaque, então, é exercido na função administrativa. E que é o que difere ela da que você falou. Todo mundo fala de poder de cautela, poder geral de cautela, pensando sempre lá no poder judiciário, na função jurisdicional. E o ponto diferencial dessa medida, das medidas cautelares administrativas, é que elas são exercidas no bojo da função administrativa. E por isso que eu excluo algumas figuras, só para dar um exemplo, liminar em improbidade, de disponibilidade de bens, em ação de improbidade, porque quando a gente fala de medida cautelar, o que vem na cabeça de algumas pessoas, primeiro é cautelar judicial, né? Antecipação de tutela, liminar. Não, eu afasto porque eu estou falando de função administrativa. Um segundo ponto que vem na cabeça, opa, não é isso? Então já sei. Liminar em disponibilidade de bens em ação de improbidade. Improbidade administrativa deve ter. Não, eu também excluo aqui, porque, veja, uma liminar numa ação de improbidade é proferida por quem? Pelo juiz. No exercício da função administrativa, função jurisdicional, perdão. Quando eu falo de declaratória administrativa, eu estou falando da função administrativa, do grosso modo, lógico, não é isso, o executivo, a administração pública exercendo essas medidas diante de situação de risco, esse é um outro ponto fundamental. E qual que é o objetivo? Ou evitar que um dano ocorra, algum bem jurídico tutelado, ou caso ele já tenha começado a ocorrer, diminuir os efeitos nocivos desse dano. Essa é que é a finalidade da medida cautelar. Então, em termos amplos, então, essa seria a minha definição para medidas cautelares administrativas, que daí eu faço todas as outras construções, daí eu gero todos os outros efeitos. Entendi. Não, a base que você parte como elemento distintivo, um dos elementos distintivos, numa perspectiva subjetiva, né? A autoridade responsável por emitir a decisão, né? Por analisar a situação fática, né? Por analisar a presença dos elementos e, a partir daí, se pronunciar. Né? Você está me ouvindo bem ou ficou ruim assim, o meu microfone? Não, está ótimo. Então, te ouço muito bem. Então, se a gente pudesse partir daquela ideia de elemento característico, é exatamente isso. Né? É uma decisão, um pronunciamento, né, que é proferido por uma autoridade administrativa no exercício dessa função. Então, e o nome já diz muito disso, né? É uma cautelar administrativa, então, portanto, ela nasce no seio da administração. Flávio, é interessante, né, quando a gente começa a estudar, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a tentar se inteirar do assunto, né, a gente começa a perceber, e essa visão eu tive da leitura do seu livro, né, para poder ter essa conversa aqui com você, né, e eu vou precisar reler novamente, né, porque é um livro que traz muitas informações e a gente precisa se aprofundar com mais calma. Né, e lá tem um tópico que você trata do regime jurídico, né, do poder de cautela da administração pública. Então, e aí tem uma teoria que é muito famosa quando a gente estuda o direito, né, que nasceu lá no direito do consumidor, que é a teoria do diálogo das fontes, e a gente de vez em quando está tomando ela emprestada e trazendo aqui para o direito administrativo para justificar
por exemplo, lá em licitações, a conversa da lei do pregão com a lei de licitações para fins de gradação de aplicação de penalidades, né? Então, dentro desse contexto, eu acho que, assim, para que a gente possa entender e para que as pessoas que estão aqui conosco possam começar a abrir o leque de visão a partir da sua ideia de cautelar, né, administrativa. Então, veja, você tem o Código de Processo Civil, né, que trata sobre todas aquelas cautelares, incidentais, antecedentes, etc. A gente tem liminares, que são provimentos muito usuais. A gente que trabalha na administração pública, quase que todo dia a gente está recebendo. Hoje, com a pandemia, eu não sei você, mas a gente recebe muita intimação pelo WhatsApp, né? De repente, o oficial de justiça fala, intimação aí, né, se virem para cumprir. Então, existe um regime jurídico muito próprio, muito bem delineado, muito bem definido quando você trata de cautelares judiciais. Então, a partir da sua visão, né, a partir da sua ideia, a partir das suas pesquisas, é possível falar em um regime próprio, de cautelares administrativas, desvinculado dessa ideia do regime jurisdicional, né? Eu vou só emendar aqui com uma outra pergunta, ou a gente precisa, né, usar da teoria do diálogo das fontes para trazer esta conversa do Código de Processo Civil, e aí eu vou colocar aqui a 9784, que é o processo administrativo federal, que talvez possa ser a mais comum, né, quando se fala em poder geral de cautela. É preciso fazer essas normas conversarem para construir um regime híbrido, ou na sua concepção a gente tem um regime próprio, autônomo, desvinculado, dentro dessa ideia de cautelares administrativas? Perfeito. Então, esse sempre foi o grande ponto. Os poucos que vão estudar alguma coisa de cautelar administrativa, o pouco que tem escrito normalmente faz essa vinculação. Chega e fala, ora, eu aplico por analogia as previsões das cautelares do CPC. Ou seja, parte-se de uma ideia, e que eu defendo no meu livro equivocada, de que talvez o regime da cautelaridade administrativa estivesse subordinado ao regime da cautelaridade judicial. Como se houvesse talvez algum grau de hierarquia. Sem sombra de dúvida, quem se desenvolve primeiro, seja no campo doutrinário, no campo legislativo, são as cautelares, a cautelaridade como um todo, né? Que hoje em dia o CPC fala de tutelas de urgência, não fala exatamente da cautelaridade, as tutelas de urgência, lá no processo civil. E isso demonstra muito uma transição do modelo de Estado. Na verdade, quando eu tinha um Estado liberal, o Estado liberal ele se preocupa muito mais com tutelas repressivas. Ou seja, ele intervém o mínimo. Quando ocorre o dano, ok. Ele manda uma reparação. A partir do momento que eu tenho uma transição para um Estado social, direito, a ideia de preocupação, de uma atuação preventiva do Estado ganha força. E ganha força num primeiro momento no judiciário, sem sombra de dúvidas. A gente não pode negar isso. O judiciário, as cautelares, as tutelas de urgência na função jurisdicional foram quem primeiro foram desenvolvidas, foram os aspectos, os instrumentos que a doutrina deu mais atenção. Isso é inconteste. Porém, o direito administrativo, ele tem a sua autonomia, ele tem os seus institutos, ele tem a sua lógica, ele tem o seu regime jurídico próprio. Então, esse para mim é o primeiro ponto que eu busco afastar. Eu não posso estudar a cautelaridade administrativa buscando fazer encaixes, pegando a cautelaridade judicial, as tutelas de urgência e tentando forçar, isso funciona, isso não funciona e ponto. Existe uma total autonomia da cautelaridade administrativa. Ela possui os seus elementos próprios, ainda que por vezes possam ser idênticos ao da cautelaridade judicial, mas veja, são assim por uma questão de teoria geral do direito, não porque existe uma subordinação da cautelaridade administrativa à cautelaridade jurisdicional. Claro que alguns aspectos vão ser talvez comuns a ambas. Eu conversei com o Ricardo Marcondes num grupo de pesquisa recentemente, por exemplo, a questão do grau de cognição, que é uma cognição sumária que ocorre. Ora, entender o que é cognição sumária, o que é uma cognição exauriente, sem sombra de dúvidas, eu vou beber isso lá na análise do processo judicial.
análise da função jurisdicional. Veja, tem certas questões que, claro, o exercício da função jurisdicional desenvolveu isso talvez melhor e eu possa, sim, abarcar. Mas a cautelaridade em si, então, eu tenho uma autonomia. A cautelaridade administrativa, ela não depende da cautelaridade jurisdicional. E aí me permita já fazer um gancho, um outro aspecto que a gente tinha conversado, que isso fica evidente, e eu construo isso no livro, de que existe no direito brasileiro um microsistema cautelar administrativo, demonstrando justamente porque, reitero, como que a doutrina majoritária, que eu digo que escreveu até então, dos poucos que se dedicavam ao assunto, falava, ora, como que é lá no CPC? O CPC é assim, eu aplico assado pro processo administrativo. E, na verdade, eu começo a demonstrar no livro que eu tenho inúmeras leis. Eu tenho a Lei 9784, Processo Administrativo Federal, eu tenho a legislação do TCU que traz, eu tenho legislação da ANP, legislação de todas as agências reguladoras, do Banco Central do Brasil, da CVM, legislação sanitária, legislação consumerista, legislação ambiental, legislação desportista, inúmeras legislações, todas trazendo cautelares administrativas. E eu construo, então, uma ideia de que existe um microsistema cautelar administrativo, no qual, quando eu tenho uma lacuna, quando existe essa lacuna, eu não vou correndo lá para o CPC para suprir. Eu primeiro tenho os caminhos dentro desse microsistema cautelar administrativo. Primeiro eu vou no Poder Geral de Cautela, 9784. Depois eu vou para outras leis que têm a mesma natureza de cautelar, que a gente tem vários tipos de cautelares. Depois, como é função administrativa, o que eu tenho que me socorrer sempre? Princípios do direito público. Em último caso, aí sim, eu me socorro à cautelaridade lá do CPC, a tutela de urgência. Até porque o CPC deixa claro que se aplicam seus termos aos processos administrativos. Nos quais seja compatível ali. Ou seja, o CPC permite essa aplicação dele aos processos administrativos. Mas veja que, diferente do que fazem os poucos que escreveram do assunto, que de cara pegam primeiro o CPC e tentam forçar no processo administrativo, o CPC ele vai ser uma última solução no caso de uma lacuna insuperável. Ou seja, a própria legislação daquela medida cautelar administrativa não fala, o Poder Geral de Cautela não soluciona, as outras leis que trazem medidas cautelares administrativas semelhantes não têm outra solução, os princípios de direito público não têm, aí sim eu chego na previsão da tutela de urgência do CPC. O que só reforça o que eu tenho falado, então, a ideia de uma autonomia da cautelaridade administrativa. E a própria 9784, né, Flávio, ela diz, olha, o CPC você pode usar, mas você use quando ele for necessário, quando a gente não tiver uma resposta para você. Né? Então você corre lá para ele de forma subsidiária. Então, a doutrina, ela faz essa inversão de lógica, né, para tentar fazer é como se ela pegasse as peças do Lego, elas não estão se encaixando e você vai forçando ali até que um pedacinho entre e você sustenta. Fala, olha, opa, entrou. E você vai tentando manter aquele raciocínio ali, quando na verdade você pode pegar as peças, porque elas se encaixam, porque o ordenamento jurídico te dá essas possibilidades, né? Te dá essas viabilidades, como você bem disse. E isso fica muito claro diante a quantidade de agências reguladoras que nós temos no nosso país. E a agência reguladora, sem um poder de cautela administrativo mais evidente, né, que possa atuar de uma forma mais concreta, me parece que fica muito esvaziada a função dela, no sentido de tentar evitar danos concretos, né, e de tentar proteger ali a realização do interesse público. Flávio, tem aqui um comentário do nosso amigo Daniel Barral. Eu acredito que a gente vai tangenciar ele mais na frente, mas eu vou ler aqui a pergunta do Barral. Qualquer coisa, eu acho que a gente consegue, quando a gente for conversar do princípio da legalidade e do poder de cautela, eu acho que a gente vai conseguir passar por isso aqui. Barral fala. Inclusive, você fala um pouco sobre o poder de polícia na sua obra, né? Ele fala, o poder de polícia foi contido
pelas garantias individuais, no particular, frente à administração. Nesse sentido, um poder geral de cautela da administração, um pouco afastado da legalidade estrita, retira a sua legitimidade de onde? Né? Aí ele pergunta, da eficiência? Né? Então veja que é aquela ideia do princípio, aquela concepção mais tradicional da ideia de legalidade, e você fala, né, no seu livro sobre isso. Então, se você quiser responder agora, ou se quiser esperar mais um pouquinho, fique à vontade, a gente pode inverter aqui, não tem problema não. Vamos já para responder o colega que perguntou, a gente já vai nessa, a gente pula aí às vezes um Não, caminho. tranquilo. Eu acho que perfeita a concepção. Um primeiro ponto muito importante. Esse é um outro problema, às vezes, que se tem. Embora na prática seja a maior parte das ocorrências, a cautelaridade administrativa não se limita à atividade de polícia. Tanto que, na verdade, às vezes os que trataram de poder cautelar administrativo usavam a nomenclatura medidas de polícia. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, quando vai falar de poder de polícia, ele fala da diferença para as medidas de polícia. E quando você vai ver o que ele está falando de medidas de polícia, são cautelares administrativas. Embora, de fato, as cautelares administrativas ocorram com muita frequência no exercício do poder de polícia, ou relacionado a ele, a gente vai ver que eu tenho cautelares administrativos que ocorrem no exercício do poder disciplinar, por exemplo. Ou seja, ele não se limita ao poder de polícia. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, muito bem, ele perguntou qual que é o fundamento do poder de polícia. O primeiro ponto que eu desenvolvo muito bem o primeiro embasamento é a lei. Justamente por isso você falou, as cautelares administrativas, no geral, tem cautelares administrativas positivas, que são menos, e eu tenho negativas. As negativas são a regra, que são as que restringem direitos. E eu acho que eu tinha visto uma outra pergunta até, então nesse meu exemplo eu vou exemplificar quando que a gente vê no dia a dia essas cautelares, exemplos às vezes. PROCON. Quando o PROCON vai lá e fecha um estabelecimento, mas não como punição, ele fecha cautelarmente, porque ele ainda vai apurar se tem, porque eventualmente ele constatou que aquele estabelecimento, ao que tudo indica, está vendendo mercadoria estragada. A ANP, Agência Nacional do Petróleo, quando verifica que uma bomba de gasolina está adulterada, tudo indica num primeiro momento, ele vai lá e lacra aquela bomba de gasolina. Tribunal de Contas, quando suspende um ato administrativo, ou mesmo quando determina a indisponibilidade de bens. Veja que a gente tem questões ambientais, apreensão de mercadorias, de motosserra, fechamento de estabelecimento, apreensão de madeira supostamente irregular, vigilância sanitária, alimentos vendidos fora das especificações técnicas, medicamentos que não cumpriram as regras, eventualmente o estabelecimento é fechado, a mercadoria é apreendida. Veja que a gente tem aos montes medidas cautelares. As duas que eu menciono que são as mais frequentes tem sido a atuação do PROCON. Constantemente a gente vê notícia, PROCON fechou, PROCON apreendeu, PROCON proibiu a divulgação de tal material, e no âmbito ambiental. Constantemente também você vê o IBAMA ou outros órgãos ou entidades que tutelam o meio ambiente fazendo esse tipo de medida. Vamos lá, então, eu tenho restrições a direitos, eu tenho restrição à sua propriedade, ora, o meu bem fica lá preso. Eu tenho restrição à minha liberdade, meu estabelecimento fica fechado, eu não posso exercer meu comércio. Então, sem sombra de dúvidas, para eu poder ter esse tipo de restrição, o meu primeiro embasamento tem que ser a lei. E nesse ponto, é certa essa alegação do colega de que eu preciso de uma legalidade. Mas, além da legalidade, anterior a ela, na verdade, o que fundamenta eu colocar isso em lei? O que fundamenta eu trazer essas medidas e inserir como um dispositivo legal? E eu trago justamente alguns fundamentos jurídico-teórico para sustentar uma cautelaridade administrativa. Um primeiro, que é por todo direito administrativo, é a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado. A ideia de que, ora, eventualmente eu vou ter uma restrição à propriedade particular, à liberdade do sujeito A ou do sujeito B, visando justamente proteger a coletividade. Ora, eu fecho o lacro um estabelecimento que está vendendo comida supostamente estragada.
porque isso vai atingir, enfim, toda a comunidade, eventualmente. Eu lacro uma bomba de gasolina que eventualmente, ou fecho um posto de gasolina que eventualmente está poluindo o meio ambiente. Veja, a supremacia do interesse público sobre o privado é um dos primeiros fundamentos. Um segundo que se tem é justamente a eficiência, como vai falar, eficiência administrativa. Eu tenho um outro livro de eficiência, até por isso que casou bem, eu trouxe essa ideia de eficiência também como um fundamento, que é a ideia de que, ora, pensando aqui principalmente num processo administrativo, de que adianta eu ter um processo administrativo no qual eventualmente eu vou aplicar a sanção e tudo mais, se quando chega ao final do processo, que foi custoso, que demorou, como eu não tive supostamente nenhuma medida cautelar, o bem jurídico já pereceu. Ou seja, se eu não tenho uma medida cautelar, veja só, eu vou apurar um eventual dano ambiental causado por um posto de gasolina. O processo administrativo, com contraditório, com a defesa e tudo mais, vai demorar, talvez, vamos lá, sendo rápido, 6 meses. Chega, reconhece no final a responsabilidade. Quando vai ver lá, nesses 6 meses, o posto continuou funcionando e poluindo tudo que tinha. No final, aplica a sanção. Mas isso serve? O meio ambiente em si foi protegido? Foi mudando? Foi eficiente esse processo administrativo? Ou seja, ele alcançou a finalidade dele com o menor custo possível? Não. Então, o segundo fundamento da cautelaridade é justamente a eficiência. Eu menciono um terceiro, que é a ideia de um princípio que, a princípio, é entendido como próprio do direito ambiental, mas há tempos já se entende como próprio da administração pública como um todo, o direito administrativo. O professor Juarez Freitas desenvolve isso muito bem, que é o princípio da prevenção e da precaução, que é aquela ideia que eu falei própria dos Estados sociais. Não adianta mais o Estado simplesmente atuar hoje em dia reprimindo. Ou seja, depois que aconteceu, ele pune. Claro, a sanção ainda tem o seu papel, mas é muito mais relevante em determinados casos que o Estado atue de maneira preventiva, evitando que o dano chegue a ocorrer, ou, caso tenha começado a ocorrer, minimizando os efeitos desse dano. E um outro fundamento, isso a gente fala daqui a pouco, até então, que é justamente, que foi a forma por meio do qual o Supremo Tribunal Federal sustentou as medidas cautelares administrativas para o Tribunal de Contas, que é o chamado poder, a teoria dos poderes implícitos, de origem norte-americana. Veja que, então, eu tenho vários fundamentos jurídico-teóricos para fundamentar a existência de uma cautelaridade administrativa. Ou seja, eu não estou inventando a cautelaridade, eu tenho vários embasamentos que não só me permitem, que na verdade me determinam que eu haja de maneira acautelatória. Mas, de todo modo, isso precisa vir expresso em lei, justamente porque eu trago restrições a direitos. Excepcionalmente, 2 pontos sobre essa questão da legalidade. Embora eu precise de lei, os ordenamentos jurídicos, o brasileiro também faz isso, mas o espanhol, já vem lidando há tempo com previsões bastante abertas, que é o que configura a figura do poder geral de cautela, que é, existe uma previsão aberta sobre a utilização de cautelares, o que permite a utilização de cautelares administrativas inominadas, ou seja, não tem necessariamente qual é o ato, mas eu tenho quando eu posso utilizar essas medidas, e daí vai depender do caso concreto. Então, veja, eu não deixo de ter lei, mas eu deixo uma maior flexibilidade, porque, sem sombra de dúvidas, eu vou precisar sempre analisar todas as circunstâncias do caso concreto, que vão variar muito, que o legislador nunca conseguiria prever todas elas, quando eu falo de cautelaridade administrativa. Então, eu sempre preciso de lei, mas normalmente eu tenho leis com previsões abertas, com cláusulas gerais, com poderes gerais de cautela, como ocorre no Brasil, o grande fundamento de um poder geral de cautela, ademais de todos esses princípios que eu mencionei, teorias, seria o artigo 45 da 9784 de 99, que ela é bem aberta para a utilização de cautelares administrativas. De uma maneira, eu coloco no meu livro até, então, excepcionalíssima, mas assim, tanto que eu não coloco nem como regra, eu poderia cogitar uma cautelar que não tivesse previsão em lei, mas quando eu estivesse numa situação de um gravíssimo risco, que não pudesse, de forma nenhuma, situação de urgência máxima, que eu não pudesse, não existisse nenhum outro meio
possível para resolver aquela situação, a não ser talvez fazer uma apreensão, fechar um estabelecimento, ainda que talvez sem uma previsão legal expressa. Daí seria uma cautelar fundamentada não na legalidade no sentido estrito, mas na ideia de juridicidade, com base nesses princípios. Mas mesmo assim, isso é uma questão excepcionalíssima. E no Brasil, no geral, a gente não tem esse problema porque, volto a falar, a gente tem uma previsão de um poder geral de cautela aliado a inúmeras legislações com medidas cautelares específicas. Mas a lei, ela continua sendo suporte essencial, mas que vem sendo construída com base em todos esses princípios e essas teorias jurídicas que eu mencionei aqui rapidamente. Entendi. Flávio, tem uma pergunta aqui do Emar, eu creio que é Emar, que foi o mesmo que perguntou sobre a questão do cidadão, e ele pergunta assim, né? Doutor Flávio, se ao final não se comprovam as suspeitas, aqui vai estar mais relacionado com a ideia de responsabilidade civil do Estado, que você também aborda no seu livro, né? Qual a proteção que resta ao particular? Por exemplo, pelo tempo que o estabelecimento esteve fechado. Sem dúvidas, então, essa é uma parte que eu desenvolvo muito bem, tem um capítulo inteiro para falar sobre isso, que esse é talvez o ponto mais sensível. O colega foi no cerne, ok, fechou o estabelecimento, no final do processo verifica que o produto não estava estragado. Ou verifica que, vamos lá, um caso real que aconteceu, tinha uma bomba de gasolina adulterada, a ANP resolveu fechar as 10 bombas do posto. E aí? Veja só, a gente tem que fazer algumas análises. Primeiro, se a cautelar é ilícita, ilegal, seja porque foi desproporcional nesse exemplo, a ANP não precisava ter fechado as 10. Bom, bastava lacrar uma. Se verifica que é desproporcional ou não cumpriu as regras, a lei colocou um prazo, a lei colocou que tinha que motivar, não foi motivado, enfim, qualquer ilegalidade, sem sombra de dúvidas, o Estado vai vir a ser responsabilizado nos termos da regra geral de responsabilidade civil do Estado. No entanto, é diferente quando a cautelar é lícita. Quando, ou seja, a cautelar cumpriu todos os seus requisitos, só que ao final do processo verificou que ela não... Enfim, o resultado do processo foi outro. Eu defendo, nessa ideia, aqui a gente precisaria talvez de uma live inteira só para desenvolver essa ideia, mas aqui passando por cima, só para tentar responder o colega, eu defendo a ideia de que se a cautelar foi lícita, o Estado não pode vir a ser responsabilizado. E eu tenho os fundamentos que eu entendo a natureza da cautelar como sendo sacrifício parcial de direito, que eu tenho, na maior parte das vezes, culpa exclusiva da vítima. Eu tenho uma série de justificativas para essa. Mas um ponto, só para fundamentar e encerrar essa questão, é a ideia de que, e aqui a gente tem que fazer talvez um paralelo grosso modo, mas um paralelo com o processo judicial, não para fundamentar, só para visualizar no processo penal até. Que a ideia é o seguinte, a cognição da medida cautelar administrativa é sumária. Eu preciso ter essencialmente fumus boniuris, a verossimilhança e o perigo da demora. E veja que é uma análise superficial, ou seja, os indícios naquele momento, naquela análise, demonstram que existe indício de uma irregularidade e que se não for sanada com uma cautelar vai gerar mais dano? Sim. Tudo indica a aplicação da cautelar? Sim. Ok. Ao final do processo, daí com contraditório, com a defesa, com perícia, com uma cognição exauriente, verifica que, por exemplo, vou dar um exemplo, naquele primeiro momento teve um laudo preliminar que viu que a mercadoria vendida estava adulterada. Lacrou o estabelecimento. No final, com um laudo mais completo, que passou por 3 testes, com perícia, tarará, verificou que estava errado aquele laudo. Ou não é que estava errado, que naquele momento não foi possível detectar, mas depois viu que a mercadoria estava ok. Veja, neste caso, muitos vão falar, tem que responsabilizar o Estado, mas veja que a cautelar não teve nada de errado. À luz da cognição sumária, ela foi correta. O que eu quero dizer é que o resultado final do processo administrativo não influencia se a cautelar foi ou não foi legal e se cabe ou não responsabilidade do Estado. Porque são análises e pressupostos e momentos e formas diferentes. O paralelo que eu ia fazer é com prisão preventiva no processo penal.
Prisão preventiva não quer dizer que o sujeito está sendo culpado ou não. Quer dizer que preenche os requisitos lá do CPP. Se ele preencheu os requisitos ali para uma preventiva, ele é preso. Se ao final do processo ele é absolvido, o Estado não vai ser responsabilizado caso a preventiva tenha cumprido todos os seus requisitos. Porque são aspectos e elementos de análise diferenciados. Então, em síntese, no caso do colega, se verificar que a cautelar de fechamento do estabelecimento foi desproporcional, foi ilegal, não cumpriu, o Estado tem que ser responsabilizado. Se verificar que foi plenamente válida, cumpriu todos os requisitos, tudo indicava naquele momento, à luz das informações disponíveis, que tinha que fechar, mas no final do processo, com outro tipo de cognição, com mais provas, verificou que não era necessário, o Estado não pode vir a ser responsabilizado neste caso. E Flávio, por exemplo, o mesmo raciocínio que você faz, quando você está no processo civil, você entra com uma ação, pede uma liminar para que o juiz determine a suspensão de uma construção civil ao lado da sua casa, por exemplo. E naquela liminar entendeu-se pelo sim ou pelo não, com base no juízo bem sumário. Né? A própria cognição ela não tem como mergulhar na compreensão dos fatos. Talvez as próprias partes não consigam sequer avançar na demonstração da pertinência do seu direito no que diz sentido ao resultado final. Né? E a reversibilidade é um dos requisitos, né? Para que a gente possa falar de provimentos cautelares. Então, eu acho que é dentro dessa ideia de teoria geral que você tem que ter a mesma análise consequência para, né, na questão penal, como você trouxe, nessa questão civil, e na questão agora aqui da cautelar administrativa. É a razoabilidade da medida, é a razoabilidade da análise e a razoabilidade do provimento que foi autorizado naquele momento. O que não deixa, né, Flávio, de tangenciar aí, já dentro disso tudo que você falou, sobre questões relacionadas com contraditório, com ampla defesa, com a própria ideia de presunção de inocência. Né? Como é que fica esses elementos aqui dentro desse juízo, né, sumário e cautelar, sobretudo sabendo nós que elas têm como característica, talvez, em maior quantidade e mais marcante, o fato de serem restritivas de direito, de serem mais incisivas na esfera de patrimônio jurídico, né, do administrado, do destinatário da medida. Como é que a gente consegue, na sua visão, equilibrar contraditório, ampla defesa e presunção de inocência dentro dessa ideia de poder de cautela? Perfeito. Então, deixa eu até fazer só um último gancho da última fala. Veja só que até no processo civil, na verdade, eu tenho uma previsão um pouco diferente. E daí eu volto naquele meu problema de quem quer procurar a solução no processo civil. Alguns professores, bastante renovados, justificam que, nesses casos, o Estado tinha que ser responsabilizado. E qual que é o fundamento? Eles pegam lá no antigo CPC o 811, que falava justamente: sem prejuízo, o requerente do processo cautelar responde ao requerido pelo prejuízo que lhe causar a execução da medida, se a sentença do processo principal lhe for desfavorável. Veja que no CPC, ou seja, quem pediu a cautelar, o juiz deu, no final, a sentença foi contrária a ele responde pelos danos. Veja que muitos tentavam, então, se o CPC é assim, volta. Mas veja que é diferente até a lógica, porque aqui eu tenho uma parte pedindo e um juiz definindo. Na medida cautelar administrativa, eu não tenho parte pedindo, é o próprio Estado aplicando. A figura, se eu fosse fazer uma analogia, não era com a parte que requer o pedido, é com o juiz que defere. E no CPC não é o juiz que é responsabilizado, é a parte requerente. Veja o problema de você tentar encaixar a qualquer custo previsões lá do processo civil aqui na cautelaridade administrativa. Vamos lá, então, a questão do contraditório e ampla defesa. Contraditório e ampla defesa é requisito essencial para o exercício do poder cautelar administrativo. O que ocorre, e várias das leis permitem, a própria lei do processo administrativo federal, no artigo 45 permite, é que esse contraditório e ampla defesa seja diferido. Eu posso ter cautelares administrativas inaudita altera par, ou seja, sem ouvir a outra parte. Isso decorre, claro, da situação de urgência. Ora, o sujeito está lá cortando, chega a vigilância ambiental, o sujeito está cortando as árvores. Não vai poder aprender a motosserra, eventualmente, enquanto não for aberto um prazo para contraditório e ampla defesa?
Ou, eventualmente, tem no processo administrativo disciplinar 8.112, o afastamento cautelar do servidor público num PAD, que estiver pondo em risco a instrução do PAD. Ora, o sujeito está sumindo com provas, eventualmente você vai ter que abrir todo um contraditório para a defesa para ver depois. Isso a gente já sumiu com a prova. Veja que vão ter várias situações de urgência que são próprias da atividade cautelar, que vão demandar que eu primeiro adote a medida para conter, para estancar o risco, mas veja que em momento nenhum eu posso afastar o contraditório ampla defesa. Eu preciso ter, ainda que posterior, um contraditório ampla defesa relacionado a cautelar administrativo aplicado. E veja, embora é muito comum que eu tenha cautelares sem o contraditório ampla defesa prévio, mas eu tenho que ter posterior, isso tem que ser devidamente motivado, justificado. Eu tenho que demonstrar, ainda que, ok, na hora eu faço o ato, mas depois motivo, justificar por que não foi possível um contraditório ampla defesa prévio. A regra é contraditório ampla defesa prévio. Dependendo da situação de urgência, não vai ter, mas eu ainda vou ter o contraditório ampla defesa a posteriori. E daí vem um outro ponto que eu também busquei desenvolver bem aqui, que é a ideia de presunção de inocência. Porque no primeiro momento se questiona isso. Ora, o agente público num PAD, ele é afastado cautelarmente, passa-se uma ideia que ele está sendo punido. E aqui eu também desenvolvo todo antes, senhores, a cautelar administrativa não pode ser confundido com sanção. A sanção pressupõe justamente uma cognição exauriente, um processo administrativo com um contraditório ampla defesa bastante amplo em relação a todos os seus aspectos. E o fundamento é outro. O fundamento de uma sanção é punir. A cautelar é evitar dano ou diminuir dano. O que eu quero dizer é a presunção de inocência não permite antecipação de sanção. Como a cautelar não é sanção, se ela foi aplicada corretamente, eu não tenho violação à presunção de inocência. Claro, por vezes eu tenho isso de maneira simulada e vários tribunais, Brasil afora, já reconheceram a responsabilidade do Estado. Por exemplo, num determinado caso, foi-se decretado um afastamento cautelar de um agente público por um prazo cautelarmente, mas por um prazo superior à própria sanção que ele eventualmente poderia sofrer. O Tribunal de Justiça falou, ora, aqui eu tenho uma sanção disfarçada. Se a cautelar está em dias, em suspensões, muito superior à própria sanção que, porventura, ele pode, na verdade, essa cautelar se transfigurou numa sanção, o que não poderia ter ocorrido, por violar a presunção de inocência. Um outro julgado, normalmente quando eu tenho afastamento cautelar de servidor público, o afastamento cautelar em PADs, né, a 8.112 é assim, e as legislações estaduais municipais também, eu não tenho prejuízo da remuneração. Como o sujeito não está sendo sancionado, cautelarmente ele continua recebendo. Em determinados locais, o sujeito era afastado cautelarmente e cortavam o salário dele nesse período. Ora, novamente, vários tribunais reconhecem a responsabilidade do Estado, porque falavam, opa, a partir do momento que você afasta cautelarmente, supostamente cautelarmente, mas você corta a remuneração, o que você está fazendo é adiantar a sanção. Você está adiantando uma sanção, o que não pode por violar a presunção de inocência. Então veja que quando eu tenho aspectos da cautelaridade que demonstram que eu tenho aqui de uma maneira disfarçada algum tipo de adiantamento, antecipação da sanção, eu tenho violação à presunção de inocência. Quando a cautelar é feita de uma maneira seguindo todos os seus trâmites, eu tenho uma proteção ao bem jurídico, mas não um adiantamento da sanção, o que não gera violação, portanto, à presunção de inocência. Então, tranquilo, Flávio. E agora vem um ponto que eu acho que é muito interessante, e você escreveu um artigo muito interessante que, de certa forma, está relacionado sobre o ativismo do Tribunal de Contas, né? Uma matéria que acho que a gente também precisa pesquisar mais, escrever mais e conversar mais sobre ela. Então, Flávio, e aí você traz no seu livro, e você já falou sobre a teoria dos poderes implícitos, e você apresenta aquela distinção conceitual entre poderes implícitos e poderes inerentes, né? Você faz essa separação, que o poder implícito está relacionado com a questão federativa, e o poder inerente está relacionado com a atuação administrativa, a atuação do órgão. Você depois até diz que, salvo engano, José Afonso da Silva, né, que fala que
em termos de distinção, no final das contas, o resultado seria basicamente o mesmo e todo mundo termina falando sobre teoria dos poderes implícitos. Então, um primeiro ponto, essa teoria ela veio importada dos Estados Unidos, né? E aí eu queria aqui dois pontos. O primeiro ponto nós aqui no Brasil, a forma, né, como nós lidamos, né, como nós aplicamos, aproxima ou reflete de fato aquilo que se pratica lá nos Estados Unidos, porque a gente tem a mania de simplesmente sair importando as coisas sem sequer antes refletir sobre e avaliar se faz sentido. Pô, será que faz sentido essa ideia? A gente simplesmente, eu acho que é bonito esse negócio e vou trazer para cá e vou tentar aplicar. Né? E aí, já voltando para o gancho, né, da minha fala quando eu abri, essa questão dos poderes implícitos, ela permite, ela proporciona, a gente pode dizer que há uma relação com o desenvolvimento dessa ideia. E isso que você chama lá no seu artigo de ativismo de contas do TCU, né? São duas perguntas. A primeira a teoria ela reflete aqui no Brasil aquilo que se faz nos Estados Unidos, e a segunda se tem essa relação entre esse ativismo de contas, entre essa atuação mais robusta, né? E cada dia mais crescente do Tribunal de Contas no exercício da sua função controladora. Perfeito. Então, primeiro ponto, você foi certeiro. A gente tem um problema, não só no direito administrativo no Brasil, como em todos os juristas, de importar teorias estrangeiras sem a sua devida acomodação, seja no contexto social, seja no contexto jurídico. E, no meu ver, é isso que aconteceu, em parte, com a teoria dos poderes implícitos, de origem norte-americana e tudo mais. No caso, especificamente, num dos primeiros precedentes envolvendo a questão de um banco estatal, com o Estado, enfim. A gente incorpora, e talvez um dos grandes primeiros pontos referenciais utilizados aqui foi da Suprema Corte, justamente falando de teoria dos poderes implícitos, para fundamentar a existência de um poder geral de cautela do TCU. E a teoria dos poderes implícitos sintetizada da seguinte máxima: quando se exige os fins, implicitamente se conferem os meios. Essa seria a essência dessa teoria dos poderes implícitos. É quase um Maquiavel, né, Flávio? Os fins justificam os meios, exato. Veja que a gente tem aqui, claro, ela tem a sua aplicabilidade, a gente não pode afastá-la por completo, mas, de fato, simplesmente colocá-la dessa forma é muito complicado. E veja, ela tem um cabimento muito maior no modelo norte-americano. Primeiro, ela foi aplicada justamente envolvendo conflitos federativos. A gente deve se lembrar, apesar de ser uma federação lá, o modelo federativo lá é outro. Seja pela origem da federação, ali eu tenho uma autonomia muito maior aos estados e menor à União. Aqui a gente tem uma centralização. Ademais, eu tenho que lembrar também que, quando eu pego principalmente a Constituição norte-americana, que eu tenho uma Constituição sintética, diferente da nossa Constituição analítica. Ou seja, a teoria dos poderes implícitos ela é muito mais condizente num modelo de uma Constituição que demanda muito mais interpretações, porque eu tenho só diretrizes e premissas gerais, do que num modelo jurídico como o nosso, no qual, na verdade, a gente tem regras muito bem estabelecidas para quase todos. Ou seja, a ausência de uma regra não é porque eu só tive a diretriz geral. Por vezes, a ausência de uma regra foi por aquela ideia usada pelos ministros de um silêncio eloquente. Não se quis colocar determinada determinação. O que eu quero dizer é, o modelo, a estruturação jurídica, o modelo de Estado norte-americano comportam muito melhor uma teoria dos poderes implícitos do que uma teoria brasileira. No Brasil, embora eu possa sim adotar, eu não posso adotar essa teoria como um cheque em branco. Como você falou, uma ideia maquiavélica de que, ora, eu quero alcançar aquele fim, implicitamente eu posso fazer tudo o que eu quero. E quando a gente traz isso para o Tribunal de Contas, até hoje isso tem sido o carro-chefe do Tribunal de Contas, quando ele usa medidas cautelares que, no meu ver, na minha leitura de vários autores que eu acompanho, entendem que violam a Constituição, que é o exemplo que eu posso mencionar. O colega aqui está falando, dá para justificar em qualquer coisa essa máxima. Perfeito, exato. Se eu jogo ela solta para fundamentar ela sozinha, qualquer coisa me serve. Por isso que eu não posso utilizá-la assim. No Tribunal de Contas, o que a gente tem tido, o Tribunal de Contas é um órgão que eu tenho também
uma paixão, uma admiração, acho que talvez um dos órgãos mais importantes que tem. Minha esposa é do Tribunal de Contas, eu, enfim, estudo, tenho um livro, meu primeiro livro é sobre o Tribunal de Contas, só que ao mesmo tempo eu preciso, querendo justamente a melhoria dessa instituição, eu preciso às vezes fazer algum olhar crítico. E embora, claro, eu tenha previsões de provimentos acautelatórios pelo Tribunal de Contas, seja a própria sustação de atos, que eu entendo como medida cautelatória que está na própria Constituição, sejam as previsões lá na lei orgânica do TCU de afastamento de dirigentes, de indisponibilidade, eu tenho medidas cautelares específicas, eu preciso sempre lembrar que as cautelares, seja com fruto num poder geral ou não, precisam sempre de respeito à Constituição. E o meu ponto, estou focando isso, que eu caio daí na ideia do ativismo de contas, que eu denomino, que é quando o Tribunal de Contas, a pretexto de cumprir suas atribuições, acaba extrapolando os limites constitucionais. O que a gente tem, que a gente verifica, não só no TCU, em vários tribunais de contas Brasil afora, é a utilização de medidas cautelares diretamente pelo TCU para suspender contrato administrativo. E veja que esse é um ponto que, no meu ver, é muito evidente na Constituição. Enquanto a Constituição permite a sustação de atos pelo Tribunal de Contas, isso só depois de não cumprido o aviso que o Tribunal de Contas dá, também não é automático, quando vai falar de contrato, não se permite ao Tribunal de Contas suspender contrato. Isso é expresso, essa diferença. Cabe ao próprio Congresso Nacional realizar esse tipo. Só que daí o que tem sido utilizado por vários tribunais Brasil afora? Ora, a gente tem um poder geral de cautela. Quem disse isso? O Supremo Tribunal Federal, com base na teoria dos poderes implícitos. Logo, eu posso suspender inclusive contratos. Eu já vi conselheiros de Tribunal de Contas defendendo um argumento não jurídico, um argumento metajurídico, falando, ora, se a gente não suspendesse aquele contrato, ia ter danos milionários ao erário, ia ter danos milionários aos cofres públicos. Veja, esse não é um argumento válido se vai ter um gasto, um rombo, se vai ter corrupção ou não, se não é o que a Constituição permite. Daí a gente cai de novo naquela. O que ele está dizendo aqui, os fins justificam os meios, ou seja, para combater dano ao erário, para combater corrupção, eu posso inclusive desconsiderar uma previsão constitucional. Então veja, apesar de existir um poder geral de cautela ao Tribunal de Contas, que eu concordo, esse poder geral de cautela significa, eu escrevi uma coluna no Conjur recentemente, o que vem a ser esse poder geral de cautela? O poder geral de cautela significa a possibilidade de adotar medidas cautelares administrativas inominadas, além daquelas previstas. Só que qualquer medida cautelar administrativa precisa prestar respeito à Constituição. E a Constituição colocou um limite específico para o Tribunal de Contas, que é não poder suspender cautelarmente contrato. Então, com base nessa... Veja que a gente chega aqui começando lá atrás, quando o Supremo dá essa ideia de poder geral de cautela, simplesmente com base num poder, numa teoria dos poderes implícitos, sem explicar muita coisa. E daí fica essa bola de neve, o que por vezes tem autorizado tribunais de contas a justamente agirem, na minha leitura, como justamente um órgão ativista, com ativismo de contas. Então veja, a atividade cautelar do Tribunal de Contas é fundamental, tem que ter e funciona muito bem, nos limites legais e constitucionais. A partir do momento em que se busca algo além disso, não importa a finalidade, a boa intenção, se combate corrupção, enfim, é irrelevante. Porque aqui eu tenho claramente um excesso que deve ser combatido. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, para não entender um poder geral de cautela como sendo um cheque em branco para adotar qualquer medida cautelar, de qualquer forma, sem qualquer freio. Essa sempre foi a minha preocupação, e essa preocupação surge justamente de uma invocação, para mim, muito genérica de uma teoria dos poderes implícitos para fundamentar isso. E recentemente, né, agora na pandemia, a gente viu talvez um excesso, né, de uma decisão de um tribunal monocrática, de ofício, enfim, violando tudo que a gente possa imaginar, né, que mandou suspender aí determinado serviço público para tudo,
né, porque, não sei, eu acho que deve parar, enfim, segue a vida. E é interessante, Flávio, esse argumento dos poderes implícitos, porque veja como é curioso. É um poder implícito, né? Logo, é algo que não está claro, não está consignado, não está previsto no texto da Constituição, que tem mais força do que uma norma constitucional positivada. Olha que curioso. Porque está lá na Constituição, dizendo, porque o tribunal decidirá a respeito. Então, não autoriza o tribunal a suspender a execução de contratos. E aí, às avessas, alguém diz, não, mas eu tenho um poder implícito que decorre daquela Constituição que me diz, olha, você não pode fazer isso, né? Então, é como se, nem sei dizer isso, é como se, né, a mãe falasse para o filho, olha, filho, você não vai para o futebol, né? E aí o filho, não, mãe, mas eu tenho aqui um poder implícito de filho e acredito que eu devo ir, então eu vou lá porque meus amigos estão me esperando aí fora, eu não posso perder a partida de hoje. É, enfim, isso é curioso, e o que eu acho mais curioso ainda é que as coisas acontecem, se repetem e vão continuar acontecendo, e não é, os poderes, não é, que poderiam atuar, não é, eles não se posicionam para dizer, olha, peraí, o poder implícito ele tem uma margem dentro da qual você precisa trabalhar e respeitar, né? E aí tem a linha vermelha, passou da linha vermelha da inconstitucionalidade, viola uma norma prevista diretamente na Constituição. Claro, a gente está aqui, né, com um pouquinho mais de uma hora, né? É, mas antes de te liberar, eu queria que você falasse aqui um pouquinho, né, sobre a proposta legislativa, né, e é interessante que você escreve lá no final do seu livro, né, o último capítulo, tem lá uma proposta legislativa, né, sobre lei geral, sobre medidas cautelares, e eu achei interessante que você pensou até eu vou falar assim, na cautelar verbal, né, vai lá e faz, né, tá caindo, vai lá, meu filho, faz, resolve o problema para mim. Então, compartilha conosco aí um pouco dessa sua ideia, né, para que as pessoas possam refletir também sobre. Perfeito. Então, de fato, eu concluo meu livro com uma proposta legislativa, porque o que eu notei, fazendo todo um apurado da legislação brasileira, focando principalmente no âmbito federal, mas também pegando normas eventualmente estaduais, eu tenho um vasto arcabouço de medidas cautelares administrativas, mas que são tratadas de maneira esparsa e que não existe necessariamente um rigor técnico muitas vezes. Eu dou um exemplo de uma falta de rigor técnico nas medidas cautelares da ANP, deixa eu até ver se eu acho que a legislação que eu não lembro de cabeça, por exemplo, coloca assim quando vai trazer, e isso gera problemas. Deixa eu só achar. Aqui, então, cadê o da ANT? Tranquilo, tranquilo. Aqui. Eu já falo exatamente a redação, só para mostrar o problema que a gente tem em algumas medidas cautelares administrativas. Lá no artigo 5º da Lei 9847, que fala justamente das medidas cautelares a serem aplicadas pela Agência Nacional do Petróleo, começa assim: sem prejuízo da aplicação de outras sanções administrativas, a fiscalização poderá, com medida cautelar e tal. Veja que eu tenho um problema aqui linguístico terrível, porque se eu começo falando sem prejuízo de outras sanções, eu posso aplicar tais medidas cautelares, significa que eu estou entendendo o quê? Que medida cautelar é sanção. Porque se não fosse sanção, eu não falaria sem prejuízo. E os próprios tribunais daí vão nessa linha, chamam, olha, é um paradoxo. Vários TRFs daí chamam essa aqui de uma sanção cautelar administrativa. Veja que eu tenho uma contradição entre termos, porque se a sanção não é cautelar, se é cautelar não pode ser sanção. Em outras legislações eu não tenho nada sobre prazo, por exemplo, sobre justamente o contraditório e ampla defesa. Muitas das legislações não falam nada a respeito, outras não falam nada sobre a forma que vai ser emitida. Veja que eu tenho, então, várias legislações, mas que por vezes são deficitárias,
tem problemas técnicos, eu tenho várias problemáticas envolvendo. Então, a minha proposta legislativa foi, em poucos artigos, buscar sistematizar tudo que eu apurei no campo teórico e prático para justamente ter uma orientação geral, sem prejuízo da continuidade da existência dessas legislações específicas, eu ter um regramento geral que se preocupe com prazo, que se preocupe com o dever de motivação, que se preocupe com o dever de proporcionalidade, que se preocupe com a ideia de o contraditório e ampla defesa ser a regra, que demonstre que eu tenho mais de uma espécie de medida cautelar. Então eu busquei, eu nem lembro quantos artigos que eu fiz aqui, deixa eu ver, são 8 artigos que eu me propus para justamente colimar, juntar toda essa experiência teórica e prática e das leis que já existem e buscar colocar de uma maneira coerente, cortando aquelas arestas, aquelas falhas legislativas, para justamente facilitar a compreensão. Porque hoje em dia o Poder Geral de Cautela está previsto num único artigo 45 do 984 que fala da ideia de uma situação de urgência e que pode ser inaudita altera pars e que precisa de motivação, ponto. Veja que eu tenho muito pouco aqui. E isso gera... Sabe qual que é o paradoxo que isso gera? Então, ao mesmo tempo... Paradoxo não é nem um paradoxo, eu gero, na verdade, 2 excessos. Um excesso é, eu tenho medidas cautelares que são praticadas de maneira ilegal. Porque como está totalmente aberto, às vezes, um poder geral de cautela, o agente público ele acha que ele pode tudo. Que ele pode fazer, reitero, a da ANP, que em vez de fechar só uma bomba, fecha todas, embora o problema só estivesse em uma. Só para dar um exemplo. E de outro lado, tem agentes públicos com receio, que chega e fala, como que eu vou aplicar uma cautelar administrativa? Só tenho isso? Não sei se eu posso. Não fala que tipo de ato eu posso praticar. Ô, Flávio, e só interromper, isso aí é interessante que você está falando, porque isso mostra a importância de a gente também trazer para o debate do direito administrativo, e eu acho que a gente também estuda pouco sobre o tema, sobre a questão dos conceitos jurídicos indeterminados, conceitos jurídicos abertos. Risco iminente é um típico exemplo. E você colocou as 2 posições. Um acha que aquilo autoriza, o outro acha que não, mas espera aí, só isso, né? Além de ser, a lei fala do poderá, que dá aquela ideia de discricionariedade que você aborda, né? Ora, é um poderá, mas veja, você tem requisitos que precisam ser observados. Se os requisitos estão presentes, a conclusão é eu tenho que reconhecer, e aí você fala é uma discricionariedade com uma conclusão vinculada. Se não me engano, é algo nesse sentido. Se você puder esclarecer também. Né? Então, era só para fazer esse parênteses, porque a gente tem um conceito jurídico aberto, risco iminente. Você tem o poderá, né, que me parece que também já é meio... Eu acho que se pensou assim, o poderá, porque se tiver o risco, eu posso. Se não tiver o risco, eu não posso. Não é? Mas só que a gente esquece que eu não posso fazer análise apenas nessa perspectiva do risco. Tem outros elementos que eu preciso observar. E aí você tem essa ideia aberta, e a norma ela ainda fala, e ela ainda é mais aberta ainda, porque ela fala providências acauteladoras, que é o problema de linguística de denominação que você também traz no seu livro. Né? Perfeito. Minha proposta legislativa, primeiro, ela busca fechar um pouco mais, mas sem retirar o aspecto que é inerente e natural da administração pública, do direito administrativo, que são os conceitos jurídicos indeterminados. Até porque, como eu mencionei lá atrás, as medidas, o Poder Geral de Cautela, ele é trazido justamente por normas abertas, por cláusulas gerais. Na minha proposta legislativa eu não retiro isso, só eu coloco vários elementos para facilitar justamente a compreensão desses conceitos jurídicos indeterminados. Sobre a questão da discricionariedade, então, veja, é aquela história, em regra, em abstrato, o uso das medidas cautelares administrativas ele se mostra discricionário. Ou seja, vai depender de uma avaliação, de um juízo de conveniência e oportunidade do caso concreto pelo agente público. Seja porque justamente eu estou lidando com conceitos jurídicos indeterminados. Vai depender de uma análise do agente público se eu estou diante de um risco iminente ou não.
Só que o que eu falo, que é algo que, na verdade, quem ensina o célebre professor Celso Antônio Bandeira de Mello há tempos, que eu posso ter normas que são abstratamente discricionárias, porém concretamente vinculadas. Embora abstratamente o uso das cautelares administrativas se mostre discricionário, porque eu tenho justamente conceitos jurídicos indeterminados, pode ser que, diante de determinado caso concreto, com todos os elementos e todos os contextos, não surja nenhuma margem de deliberação para o agente público a não ser adotar. Se diante do caso concreto verifica que não existe nenhuma outra medida que possa combater aquele dano, que é um risco talvez ao meio ambiente gravíssimo, que não tem como sancionar ainda, ou seja, todos os elementos demonstram que eu tenho que aplicar a medida cautelar, apesar de abstratamente ela ser discricionária, no caso concreto ela perde esse aspecto e se torna vinculada. Porque qualquer outra decisão que não seja aplicar uma cautelar administrativa representaria uma violação ao interesse público. Então, o que a gente tem, por vezes, é, se pergunta, as cautelares administrativas são discricionárias? Abstratamente, sim. Mas, concretamente, eu vou precisar de caso a caso. Vão ter casos que a discricionalidade vai continuar sendo mantida, e aí eu vou ter um juízo com uma dose de subjetividade do agente, mas vão ter casos que não existe nenhuma subjetividade, que o caso, todos os elementos fáticos constantes ali, demonstram que a única medida cabível é justamente aplicar a medida cautelar administrativa. Tanto que numa parte de responsabilidade no meu livro, então, eu falo que, embora isso ocorra com muito menos frequência, mas em tese é possível que o Estado venha a ser responsabilizado não por ter feito a medida cautelar, mas por ter se omitido em adotar a medida cautelar. Ou seja, tudo indicava que ele deveria adotar, ele não adotou, nisso gerou danos. Veja, às vezes a não adoção pode desencadear uma cautelar, uma responsabilização do Estado pelos danos causados. E às vezes a gente tem um outro caso de responsabilidade por omissão, aqui é diferente, que é o seguinte, adotou um caso daí que foi julgado, real, por um TRF, adotou uma medida cautelar, acho que de suspensão de algum ato, algo assim. Durante o processo administrativo, verificou que aquela situação de risco desapareceu. E a administração pública, mesmo ciente, não revogou a cautelar. A cautelar ela tem um aspecto, uma característica muito marcante, que é a sua mutabilidade. Mudou as circunstâncias, ela pode mudar a qualquer momento. Ou seja, a administração pública, ciente que não tinha mais risco, continuou mantendo a cautelar. O Estado foi responsabilizado por omissão nesse caso. Omissão do quê? De não ter levantado, de não ter revogado aquela cautelar, mesmo ciente de que o cenário fático havia mudado. Por isso que eu falo que, abstratamente, ela é discricionária, embora, concretamente, ela possa, talvez, assumir um ar de vinculação. Tranquilo, meu amigo. A gente já vai aqui com 1h12. Acho que a gente pode, né, encerrar por aqui. Você já está aí certamente no seu terceiro turno. Quero te agradecer bastante, Flávio, não só pelo seu livro, né, mas pela forma com que você, né, esteve aqui conosco na noite de hoje, né, compartilhou aí seus conhecimentos de maneira muito clara, né, muito objetiva, muito lúcida, né, e te agradecer mais uma vez, né, muito obrigado. Espero que você continue aí a produzir, né, que você continue a nos brindar com as suas reflexões sobre cautelares, sobre ativismo de contas, porque são temas que são extremamente relevantes para o dia a dia de todos nós, né, e sobretudo nós que trabalhamos e que estamos ali tentando colaborar com a administração pública. Então, o pessoal aqui no chat está sendo excelente exposição, né, parabenizando, né, Marcelo já passou por aqui, muitas pessoas deixaram aí registrado os seus elogios. E eu, mais uma vez, te agradeço e passo aí para você fazer aí as suas considerações finais.
Então, eu só tenho, na verdade, a agradecer o espaço para poder conversar uma temática que, reitero, ninguém, reitero, acho que talvez só eu goste de ficar falando de cautelar administrativo. Eu falo, putz, que alguém vai querer me ouvir falar disso, acho que eu sou o único que gosta disso, mas obrigado pelo espaço, então, por esse ótimo bate-papo, a forma que você conduziu. Como eu falei, eu, por mim, ficava horas aqui falando. Parabéns de novo pelo canal, cada vez mais vem crescendo, vem desenvolvendo um trabalho de qualidade. Então, para mim, é uma grande honra poder falar aqui um pouquinho com você, conversar, e fico sempre à disposição, meu caro, qualquer assunto, seja cautelar, fiz o que eu puder debater, desenvolver, contribuir, seja para, às vezes, aprender também, né? Às vezes eu recebo alguma crítica, algum comentário, alguma pergunta de algo que eu não tinha pensado, que talvez eu mude, de qualquer forma. Então, obrigado mesmo, obrigado aos que participaram, aos que comentaram, aos que ouviram, que vão assistir depois. Aí fico sempre à disposição de todos. O que eu puder contribuir, para mim vai ser um prazer. E parabéns de novo, então. Que é isso, meu amigo. Muito obrigado. A gente que fica feliz, né? Agradeço a todo mundo, né? A todos e a todas que passaram por aqui hoje, que estiveram conosco. A live vai ficar gravada, né? Vai ficar lá no meu perfil, assistam lá. E a gente, Flávio, certamente vai marcar aí um outro momento mais para frente para conversar sobre um tema que eu tenho muito interesse e que você escreve muito bem sobre. Acho que a gente precisa voltar aqui para conversar um pouquinho mais sobre tribunais de contas, ativismo e outras coisinhas mais, porque é um tema que eu tenho muito apreço. Então, meu amigo, muito obrigado, viu? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está aqui conosco. Bom descanso e até uma próxima oportunidade. Bom? Até. Um forte abraço a todos. Boa noite. Valeu, Flávio. Tchau.